E aí, Muito boa noite. boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Que bom, cara. Pô, primeiramente agradecer aí seu tempo, agradecer essa troca de experiência que a gente vai ter aqui rapidamente com o pessoal. E só para contextualizar para a galera que está chegando, tá? Explicar rapidamente qual que é o projeto do CTO Talks. Bom, o CTO Talks ele nasceu com o seguinte questionamento: será que programar é a única habilidade que eu preciso para me tornar um CTO? E a gente não precisa de tanta pesquisa para a gente saber que não, né? São várias áreas, como a área de people skills ou áreas de business, que esse profissional precisa ter para poder deslanchar a tua empresa, né? Então, eu busquei pessoas como você, com teu perfil, com teu background, para que pudessem estar compartilhando essas experiências e conhecimentos, para poder encurtar o tempo da galera que está querendo empreender, porque eu imagino que a solução para o nosso país, de muitos dos problemas vão vir das empresas, não só na geração de emprego, gerando a economia, mas também de soluções que ajudem tanto o meio ambiente ou a sociedade como um todo. Então, meu muito obrigado aqui, João, por você estar nesse tempo. E apresentar para a galera, quem que é o João? Quem que é o João Barguil? Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme. Projeto muito legal, eu acho que realmente a gente precisa incentivar o empreendedorismo. A gente vai conversar aqui bastante, né? Eu sou Uhum. um grande entusiasta. Ah, E legal. tem esse background técnico, né? Então, poder ajudar o pessoal que está pensando nisso, que também tem esse tipo de perfil, eu acho que é uma coisa, como você falou, não só ajuda o país, mas também, enfim, acho que é aí que está o futuro. Então, é um Ah, prazer imenso poder vir, compartilhar, e acho que show. vai ser um papo bem bacana. Valeu. Pô, obrigadão. Bom, para começar então, você poderia contar para a gente rapidamente como foi a sua trajetória profissional até chegar no cargo que você está hoje de CTO no Guia de Rodas, né? Você passou por developer, engenheiro de software, até chegar onde você está hoje, certo? Sim, tô com um mosquito aqui. Tranquilo. É... Então, na verdade, eu comecei bem cedo a programar. Meu Ah, pai é da área, né? E ele tem uma empresa de software, chama Auto Software, que é mais antiga do que eu. E até por causa da empresa, que ele uhum, acabou conhecendo minha mãe, então eu sou um resultado direto da empresa, ele foi dar um curso, ele uhum, estava se conhecendo. E, então eu cresci no meio de computadores. uhum. Até no Dia das Crianças, até postei recentemente uma foto, eu no colo do meu pai, Foi. e ele tá no computador ali, tá lendo um manual de linguagem C. Tem, enfim, É. sempre teve Nasceu. computadores em É. casa. Minha mãe também era da área, hoje ela já migrou um pouco, mas meu pai até Uhum, hoje tem esse perfil super técnico no sentido de que ele gosta muito, estuda muito até hoje. Eu considero ele meu grande oráculo. Pô, uhum. tá sempre, Claro. nunca eu fico sem resposta quando eu faço perguntas para ele, não importa o nível Uhum, técnico, mas ele tem um perfil também muito gerencial hoje, como CEO da show. empresa, etc. Uhum, Então eu sempre tive claro. esses dois exemplos muito fortes, né? Do empreendedorismo e da tecnologia. E quando eu tinha 14 anos, eu acho que foi uma das experiências mais importantes da minha formação. Eu dei uma de adolescente folgado, enfim, folguei como um bom Uhum. adolescente. Aí meu pai falou, é mesmo, a vida tá fácil pra você, né? Então você vai trabalhar. Como você não sabe fazer nada, você vai ser office boy. Então, você vai no banco, pegar fila, Uhum. você vai lá no cartório, carimbar documento. E aí eu durei isso aí, sei lá, uns 2, 3 dias. Aí eu falei, bom, a empresa de software, né? Eu vou aprender a programar. Aí eu cheguei pra minha mãe, me ensina a programar? Deixa eu programar aí rapidão, só pra testar um negócio. Foi Uhum. assim que começou. E aí a minha mãe riu da minha cara e contou pro meu pai. E no Uhum. fundo a experiência ali que ele queria era me passar, enfim, o valor do trabalho. Claro. Realmente a vida estava muito fácil, né, para o adolescente folgado. E aí É, o meu estágio de férias acabou virando estudar computação. legal. E, cara, amei. Então Legal, imagino. desde essa época eu tenho estudado, foi lá que começou, e na época do vestibular eu sempre soube que eu era das exatas, Uhum. e aí eu prestei engenharia. Eu entrei em engenharia mecatrônica originalmente, Aham. que a mecatrônica ela mistura elétrica, eletrônica, né, com mecânica, com computação.
como eu não sabia bem o que eu queria, eu achei que era uma ótima pedida, que eu ia ter um pouco de tudo, ia ter uma visão geral. E aí eu fiz o primeiro semestre de introdução à mecânica, e aí eu vi que era um inferno. Com todo respeito de engenheiros mecânicos, mas definitivamente não é para mim. E aí mas eu amei a computação, a hora que eu comecei a estudar mais a sério. Show. Já gostava de programar, mas sabia pouco, né? Claro. Sabia me virar. A hora que eu comecei a estudar a sério, toda a base matemática, da teoria. Puxa, aí eu falei, nossa, é isso. E aí eu migrei para engenharia de computação na USP, né, na Poli. Legal. E aí durante a minha carreira, assim, comecei a estagiar e eu tinha um interesse grande por desenvolvimento mobile. Tô falando aí de 2011, quando estava começando a estourar os smartphones, né? E aí eu fiz um intercâmbio. A USP tem alguns convênios, né? Eu fui para Finlândia para estudar computação em nuvem e desenvolvimento de aplicativos. As duas coisas que estavam começando. Legal. E vou contar o resto da história, mas é bem o que eu faço hoje. Você tem a mão, né? E lá eu também tive a oportunidade de participar de... Eu já estava no 4º ano. E, na real, eu só não tinha largado a faculdade nesse ponto, porque eu não devia fazer mais nada. Eu estou no 4º ano mesmo, vou ficar aqui. Mas eu estava completamente desiludido. Todo mundo que estuda algum curso de exatas que eu conheço, pelo menos, já passou. Se não passou ainda, vai passar por esse momento. Deixa o recado aqui. Entre o professor lá falando russo e você se perguntou o que eu estou fazendo aqui. E foi bem nesse momento que, bom, eu tinha passado no intercâmbio, falei, bom, não vou largar agora, vou para fora, vou viajar. E aí eu cheguei lá e era um ensino completamente diferente. Muito mais na prática. E me tratavam como adulto, no sentido de uma disciplina de 4 créditos, né? Comparando aqui com o Brasil, que geralmente é 4 horas de aula por semana. Lá era 1h30. Nossa. E era assim, se você não tivesse lido os 3 capítulos que era para ler, nem vai, porque eu perdi tempo. É uma discussão assim, de altíssimo nível, e se você não leu, você ia boiar. E aí, de repente, eu me vi 2 da manhã estudando feliz pra caramba. E aí eu participei de projetos, tanto dentro das disciplinas, quanto teve um projeto da universidade, eu vou contar um pouco mais porque é muito importante, mas um projeto sobre saneamento de escolas em Uganda, na África. Show. E a hora que eu vi os problemas práticos, eu percebi 2 coisas. A primeira é que eu estava no mesmo nível da galera. Eu não era nem melhor, nem pior. Tinha horas que eu recebia ajuda e tinha horas que era eu que ajudava. E eu sabia resolver os problemas práticos. E tinha um ponto só que é uma virtude do brasileiro. Eu sabia fazer gambiarra melhor do que ele, principalmente na parte da eletrônica. Lá os equipamentos eram tudo bonitinho e tal, na Poli era tudo da década de 70, então às vezes eu sabia me virar melhor ali. Mas, de resto, eu vi 2 coisas, então, que eu amava o que eu fazia, que eu estava estudando. Legal. O problema era a forma, mas a profissão eu tinha acertado muito na escolha. Gosto e continuo gostando da parte técnica. A prática foi muito boa, né, para você nesse muito sentido. Boa. E ao mesmo tempo eu vi que eu sabia fazer. Por mais que eu reclamasse da minha vida miserável na Poli, ela tinha me dado uma base boa. Show. E o mais marcante desse ano aí foi esse projeto que eu comentei com a Unicef sobre saneamento em escolas em Uganda. Legal. E basicamente era assim, é um problema gigantesco de saúde. As crianças morrem por diarreia, as meninas param de ir para a escola quando elas entram na puberdade, aí acaba casando com 15 anos, e é um ciclo que se perpetua. E em escolas em particular é um problema muito grave, né? Porque tem muita criança junto e não ter um banheiro. Nem falar. Então a gente podia criar qualquer coisa ali dentro. A gente desenvolveu 2 coisas. A gente criou uma torneira que eles podiam produzir localmente. Show. Geralmente as torneiras que eles tinham lá, eles tinham tanques grandes de água para coletar água da chuva. Num país que é bem na linha do Equador, excelente. Só que eles tinham que comprar a torneira para o raio do tanque. E uma torneira britânica, que era o que tinha, custava o equivalente a 3 meses de salário de um professor. Nossa. Então era um investimento grande na escola. Claro. E acontecia roubo de torneira. Nossa. Então, era mais problema. Então a gente desenvolveu uma torneira que esse projeto evoluiu
tipo o Senai lá de Sei, Uganda, eles sei. absorveram esse projeto, acharam muito legal e Que bom. até hoje evoluiu muito, mas começou Legal, dessa parceria com a universidade lá. legal. E a gente também criou um sistema de monitoramento remoto, que a ideia era monitorar as escolas lá da zona rural para perceber quando alguém Uhum, parasse de usar o banheiro. uhum, Porque assim, o banheiro, estou chamando de banheiro algo que é um buracão com uma casinha em cima. uhum. Aí uma hora o Nossa. buracão enche. Aí você precisa É. cavar outro buraco. Para cavar outro buraco, o pessoal tinha que fazer um pedido, análise, vai papel, Nossa, volta. Às vezes demorava um ano. burocracia Imagina um absurda. ano, muita burocracia. E Uhum, assim, troca de informações é lenta. Você imagina um ano na escola sem banheiro, né, com o buracão cheio. Não dá. uhum. Então a Não. ideia era monitorar remotamente e ter uma central, né, que recebe SMS. A Uhum. Quando gente tivesse fez um enchendo. exato. E aí a gente fez um Uhum. protótipo de um painelzinho assim, de luz solar com um Nokia velho, um Arduino Caraca. e Um um sensor de IoTzinho presença. ali. Um Total. IoT. Caraca, que legal. Com MVP que E rodou a gente super usou bem. esses sensores de acender luz, sabe, de prédio normal. Sei, sei. Ele não era muito preciso, mas o ponto era assim, Pô, resolvi o ver problema. quando o uso despencava, ele soava um alarme. Legal. E eu que fiz tudo, desde a parte de eletrônica até o Que legal. software. Que Não foi legal. para frente isso por outros motivos, mas assim, naquele ano a gente chegou numa prova de conceito Show. e foi muito legal, porque eu me vi, primeiro, Show. sabendo fazer as coisas, Claro. e segundo, vendo o impacto real O impacto. que eu Exato. fazia. Exato. E eu fiz questão de contar essa história porque isso foi muito marcante para mim na minha trajetória. Que eu vi Que legal. que a minha profissão de engenheiro, de computação de todas as engenharias, a mais tecnológica, podia ajudar as pessoas Com nos certeza. problemas reais, né? Gente Legal. que não tem água para, não tem banheiro. Nossa. Então, isso marcou muito a minha vida. Foi uma das experiências mais Claro. importantes da minha formação. Você E aí chegou quando num eu vou, ponto muito né? importante, né? Justamente o impacto social, né? Que você pode estar fazendo com a tecnologia, né? Porque a gente Exato. vê, é isso que eu vejo hoje no profissional de tecnologia, porque eu também faço, né? Eu faço sistema de formação, estou no segundo ano. E quando você deixa de lado somente olhar o mercado, só a questão financeira em si, porque assim, querendo ou não, o profissional de tecnologia hoje, ele já sai empregado. Acho que a demanda por ele é muito grande. Então, acho que a questão é a gente conseguir mostrar para ele que ele consegue fazer um impacto muito maior, trabalhar para o propósito e não somente pelo dinheiro, né? Dependendo do projeto, o dinheiro é só uma consequência desse impacto de milhões de pessoas. Porque o empreendedorismo é isso, né? Impactar pessoas, resolver problemas de pessoas, né? Então, É cara, isso. sensacional, sensacional. Que demais. Bom, continuando a história, né? Eu voltei, me formei, uh, aí eu resolvi engatar um mestrado. Confesso que não deliberei muito, Uhum. mas foi muito bom. Eu trabalhei com criptografia. Legal. Foi, foi quase matemática aplicada o que eu Uhum. trabalhei. Foi algo bem matemático mesmo. A gente Que ano você melhorou lá. começou? Isso eu entrei em 2014, me formei no final de 2014. 2013. Em Legal. 2014 e 2015 eu fiz o mestrado. Uhum. E foi um belo trabalho, me orgulho muito do que eu construí ali. Claro. E gostei. E resolvi que vou continuar estudando e entrei no doutorado em seguida. Caramba. Mas eu percebi que eu tinha que tentar empreender. Uhum. Esse negócio do impacto mexeu muito comigo. Claro. E esse, como eu comentei, né, o exemplo forte que eu tenho de empreendedorismo na minha família, Seu pai. eu cheguei à conclusão que, pô, se eu não tentar agora que eu sou jovem, Claro. depois eu vou carregar isso o resto da vida. Então eu vou Exato. tentar, o pior que pode me acontecer, eu continuar pobre igual eu sou hoje. Então, Imagina. Legal. o, óbvio que meu pai e minha mãe me incentivam muito nisso, né? Uhum. Essa rede de segurança, claro, Claro. dá um conforto, Uhum. mas Sim. muito rapidamente eu comecei a me envolver em networking. Eu tentei Legal. algumas coisas por conta, eu percebi que eu não sou criativo. Não vou Uhum. ser eu que vou ter a ideia que vai mudar o mundo, mas eu Uhum. sou um bom construtor, sou um bom engenheiro. Então eu resolvi entrar na ideia de alguém. Show. E ter essa realização foi bem. Me deu paz.
Falei, putz, não Aham. preciso mais sofrer que eu não tô com a ideia sensacional. Vou É, entrar na ideia de alguém, e aí comecei a fazer networking para achar alguém. legal. E aí, na verdade, eu fui CTO de uma outra startup durante algum Uhum. período. Em geral, já adiantando um pouco a conversa, né? O CTO é o cara, ele é sócio da empresa, porque ele é Isso. alguém estratégico, né? Uhum. Mas, e podemos falar sobre isso, sobre escolha de sócios, é uma escolha muito delicada. Claro. Você não casa sem namorar. Exato. E, da mesma maneira, você não deveria escolher o seu sócio. Oh, você passou na rua aqui, É, tem o perfil que eu preciso técnico, então vamos embora. com Então a certeza. gente fez um projeto de escopo fechado. A hora que a pessoa me propôs isso, eu falei, nossa, era exatamente o que eu queria. Achei muito madura a proposta, que era, vamos fazer um escopo de um projeto e aí no final a gente Uhum. conversa. Escopo fechado, a gente fez o projeto, deu super certo, a gente reconstruiu o site, é uma plataforma online, e fizemos o aplicativo. Foi a Uhum. primeira experiência coordenando um time, e já como se tinha, foi uma baita de uma aposta, então eu posso contar mais sobre isso. Claro. Mas chegou ao final, a gente chegou pacificamente de que não era o caso da gente virar sócios, e aí eu vim para o Guia de Rodas, que Legal. originalmente ele foi fundado por amigos meus. Ele já tinha me Uhum. convidado quando estavam começando, mas eu estava no mestrado, estava em outra. Uhum. Mas a gente é amigo desde que se conhece, então a parte de relacionamento eu já sabia que os valores Já tinha. batiam. Né? Claro. E a gente tem perfis técnicos complementares, de administração, de marketing e de Show. computação. São o Bruno e a Bianca, eles são irmãos, e o Bruno é cadeirante. Uhum. E na verdade a Legal. ideia do Guia de Rodas era para resolver o problema que era nosso, mas que a gente sabia que era de muita gente, que era sair de Claro. casa. O Uhum. Bruno é cadeirante, ele tem dificuldade de entrar nos lugares, naturalmente. Então a gente ficava preso nos lugares que a gente sabia que eram acessíveis. E, pô, se a gente soubesse de Claro. antemão o que nos Qual espera, ou se tem lugar? algum lugar novo. E aí surgiu Claro. toda a ideia do Guia de Rodas, que começou, né, como um guia de acessibilidade, verde, amarelo, Uhum. vermelho. Qualquer pessoa pode avaliar a acessibilidade dos Uhum. lugares, se é boa, média ou ruim. Uhum. E ele estourou muito rápido. É uma ideia super bacana, né? Claro. As perguntas são simples para incentivar o máximo de pessoas a responder. Uhum. E, enfim, já são aí 3 anos e meio, quase Caramba, 4, que que eu legal. faço parte do Guia de Rodas, aí como Uhum. CTO mesmo. E dentre conquistas, como CTO, a gente reescreveu a plataforma completamente, já. Uhum. Foi uma das primeiras coisas, né? A gente tinha aplicativos nativos, agora a gente está usando já há 2 anos React Native, foi Tá. uma mudança muito importante para acelerar o É. nosso desenvolvimento. Uhum. Hoje temos uma equipe de desenvolvimento Legal. e estamos agora desenvolvendo uma versão web, não é só mais. Em breve não Uhum. será mais só aplicativo. Nesse Claro. meio tempo, o aplicativo foi destaque no Google Play, foi destaque na App Store. Que legal. É, pessoalmente, como CTO, essa é uma das conquistas mais legais, porque é super Exato. difícil. Exato, com certeza. Que legal. E é isso. Bom, falei para monopolizei, falei pra Não, caramba. imagina, pô, não. Estamos aqui para entrevistá-lo. É natural que isso aconteça. Cara, legal, pô. Acho que para você, justamente ver esse impacto deve ser muito gratificante, né? Às vezes muito mais do que financeiramente falando, né? E esse É o que mais me crescimento. motiva dentro do Guia de Rodas. Esse Uhum. bichinho do impacto social que eu descobri lá na África, que eu estava contando, que na época eu Uhum. não sabia dar nome. Hoje eu entendo, Claro. é impacto social. Impacto social, exato. É algo Que que legal. realmente me motiva. E em Legal. paralelo também, agora eu sou professor aqui da Link School of Business, Ah, né? isso. Pra, Pra galera que não tá, o que que é Link, rapidamente, pra faculdade bem rapidamente, nova, a né? Link é uma faculdade super nova, focada em empreendedorismo. É um curso de Legal. administração. Existe administração focada em marketing, administração focada em sei lá o Comex, quê. comércio exterior, Agora é administração focada em empreendedorismo. Então, você quer show. ser dono de empresa, venha para a Link. A Uhum. gente tem aqui um terreno fértil, muito mais do que uma Que legal. faculdade, um ecossistema para te apoiar nessa jornada. E eu faço Show. parte da equipe de professores, especificamente ensinando tecnologia para Uhum. empreendedores. Para Então, empreendedores. é. Então, E o esse seu outro lado papo, também tem sido muito. Desculpa te cortar, mas esse não, outro pode lado ir. também tem sido algo que me motiva muito de. Eu sinto que eu estou contribuindo para Claro. a formação desses Sim. alunos, né? Futuros, Desses futuros empreendedores. claro. E também aqui no Insta.
A gente também lançou um curso online para querer com além da faculdade de Excel. Isso. Uma baita demanda aí pra galera que tem que aprender. Super relevante. Exato. E Que assim, legal. tudo mais do que a fama, os seguidores novos que eu conquistei, a propaganda com a minha cara que apareceu para todo mundo. Mais do que tudo isso, o que mais valeu a pena foi uma mensagem que eu recebi essa semana de um rapaz falando que ele não tinha nada no currículo dele, ele sempre trabalhou informalmente, ele vendia churros, ele alugava boia, e aí agora ele vai ter Excel, e mais do que ter Excel no currículo, ele vai saber usar. Cara, isso aí, eu ganhei meu ano. Né? Caramba, que animal. Deu uma travada. Oi, voltou. Travou. Voltou. Ganhou o ano, então, cara. Que demais. Volta e meia eu vejo nos seus stories, aliás, pra galera. Cara, seu perfil é muito bacana. Você traz uma linguagem técnica de um jeito bem diferente. Eu acho super bacana de ver. E eu vi vários depoimentos. Eu acho que é exato o que você falou. Que você ganha muito mais. Ganhou seu ano com relação a isso. Cara, muito bom mesmo. Parabéns. E então, basicamente, na Link você ensina tecnologia. Você faz essa ponte, então, como é que o empreendedor pode se comunicar de uma maneira melhor com o CTO, né? Basicamente Exato, seria isso, né? é o lado inverso aqui do CTO Talks. Aqui a gente está tentando puxar o pessoal técnico, né, pro business. Para falar com o cara do CEO, Exato. Então, óbvio que não podemos chamar assim, né? Mas o nome que eu gostaria de dar para toda a grade de tecnologia, não só esse semestre, mas os próximos também, é o como conversar com seu CTO sem parecer um medieval. Com certeza. Que legal. Bom, show. Bom, então partindo já para a área de CTO mesmo, na sua visão, qual que é o papel do CTO que está começando uma startup, está começando sua empresa, né? Bem early stage, e se esse papel ele muda ao longo do tempo, né? Em que momento ele vai mudando? Acho que no momento o CTO acaba sendo o programador mesmo, o cara que vai lá desenvolver MVP, ou nem MVP, é a própria solução em si, e depois vai crescendo para gerir equipe, documentação. Qual que é o papel do CTO que está começando? Perfeito. Eu acho que o papel não muda de um ponto de vista estratégico. As tarefas talvez mudem. Tá. Aí entra mais no ponto que você falou. Então, no nível alto, acho que sempre. A tarefa do CTO é de materializar as ideias, os produtos, de um ponto de vista tecnológico. Podemos definir simples, assim. Legal. E a tarefa que ele executa no dia a dia pode mudar radicalmente, dependendo do estágio que está. No começo, que foi o meu caso aqui no Good Hobbies, eu durante muito tempo fui 100% da equipe técnica. Então eu programava, eu configurava a máquina na nuvem, eu configurava DNS, eu ajudava o Bruno quando o computador dele estava tela azul, eu ia desde suporte de TI, a programadora, infra, a tudo. À medida que a equipe vai crescendo, já a gente tem, meu perfil é muito mais gerencial, né? E eu acho que em qualquer momento do ciclo de vida de uma startup e depois quando ela vira empresa, o papel do CTO é trazer a variável técnica, de custo técnico, não só de dinheiro, mas de tempo, esforço, para a discussão estratégica ali da liderança. Show. Perfeito. Então, puxa, temos aqui duas ideias igualmente importantes de um ponto de vista de business. Mas uma é fácil de fazer do ponto de vista técnico e outra é difícil. Então vamos começar por essa. Legal. Para trazer o resultado o mais rápido possível. Legal. E aí, acho que a cara do CTO garantir que isso aconteça. Acho que podemos resumir assim. Não, perfeito. Não, exato. Acho que esse ponto ele consegue trazer o conhecimento técnico, né, que ele tem e traduzir isso de uma maneira, seja financeira, ou seja, em tempo mesmo de operação, para passar para os seus outros sócios, né, para o CEO, enfim. Pô, show, muito bom mesmo. Então, pensando justamente nessa comunicação entre CEO e CTO, no ponto de vista do CTO, novamente, quais são as habilidades, se você pudesse pontuar para a gente, assim, as habilidades técnicas, cara, é legal ele saber de uma forma geral, obviamente, a gente não pode falar muito específico, mas de geral, cara, técnico você precisa saber isso e também a parte soft people skills, assim, que pode se desenvolver também. Tá bom. Assim, a parte técnica, ele tem que saber tudo. Quanto mais ele souber, não precisa ser o melhor nas coisas,
Tá. Mas ele tem que saber se virar. Muitas vezes ele vai ser o único cara, né? Dependendo de como começam as coisas. Mas eu estava falando, né? Eu ia desde a infra até configurar o Windows nos meus sócios, porque senão o cara não trabalhava. Né? Programar, etc. Então, quanto mais generalista ele puder ser, que é o meu caso. Eu sou especialista em pouquíssimas coisas que eu manjo bastante. Considero, nossa, isso eu sei. O resto, cara, eu sobrevivo. É Google e boa vontade e sei mais ou menos o que está acontecendo. Mas saber bem as coisas e ser um bom técnico não faz de você necessariamente um CTO. Eu não tenho problema nenhum nisso. Por quê? À medida que a empresa for crescendo, cara, tem espaço e mais que isso, tem muita necessidade do cara fera ali, o ninja da programação, dê o nome que quiser, o mestre Jedi, whatever. Mas o que a CTO tem que é diferente e não está acima nem abaixo? São perfis diferentes dos dois necessários. O CTO tem também uma característica mais gerencial, primeiro. Ele sabe lidar com pessoas. Claro. Né? Sabe, tem níveis, tem muito mais líderes, desculpa, mas tem muitos tipos de líderes, né? Tem alguns que é o meu perfil. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto de deixar todo mundo feliz, de todo mundo se desenvolveu. E quando ele sai melhor do que ele entrou. E tem outros líderes que são muito mais focados em metas. Que vão alcançar os objetivos e no extremo ele não se importa se ele deixou mortos e feridos pelo caminho, mas as metas estão entregues. Tem os dois perfis. Mas ele tem um perfil mais de liderança que eu diria que é um pouco diferente da liderança puramente técnica. Porque tem o terceiro aspecto, que é o aspecto de business. Ele tem que entender pelo menos um pouco de estratégia para poder sentar na mesa e conversar sobre estratégia. Né? Como eu estava comentando, ele traz um ponto de vista técnico para a discussão ali da liderança, mas ele também tem que entender o que os interlocutores dele estão falando e estão desejando. Claro. E podemos colocar aqui ainda um quarto, que está muito relacionado com o segundo, de people skills, o people skills para dentro do time, e também tem o para fora, que é o de saber falar a língua da pessoa que não é técnica e traduzir isso para o time dele que é técnico. Sim, com certeza. Que às vezes, óbvio, quanto mais o lado de lá também souber falar o linguajar técnico, melhor. O lado de lá, entre aspas, né? Tudo mesmo time. Enfim, pessoas que não são técnicas, melhor, facilita. Mas digamos que a pessoa lá não manja lufas. Se você bota ela para conversar direto com o programador, eles talvez não se entendam. E foi exatamente essa a experiência que eu vi no caso da minha primeira experiência como CTO. Acho que vale a pena contar. Legal. Que eu cheguei e a fundadora ela me apresentou lá pro rapaz que trabalhava com ela, tá, desde o começo. Ele era um belíssimo programador, mas ela não gostava dele porque ele não entregava as coisas que ela pedia, ele atrasava, tinha muito atrito. E aí ela me apresentou como o cara que ia coordenar a partir de agora e vai decidir se você vai continuar com a gente. Então imagina a felicidade dele me conhecer. Imagino. Começou bem. E eu era mais novo. Nossa. Então comecei com 2 pés esquerdos a relação. Com o tempo, a gente foi trocando figurinha, etc. A gente começou a ficar amigo. E ele... Aconteceu 2 coisas. Primeiro, ele viu que eu não estava lá para roubar a posição dele. Muito pelo contrário, eu estava lá para somar. Então ele parou de se sentir ameaçado. E ele viu que eu também sabia conversar com ele na parte técnica. Então ele começou a confiar em mim também na parte técnica. E eu percebi a outra coisa, que ele era muito bom e era muito motivado. Pô, um cara que é muito bom, que é muito motivado com a sua empresa, como fundador, como CEO, é o melhor ativo que você poderia querer. Né? Exato. E ela tinha isso, mas ela não enxergava. Por quê? Porque a comunicação entre os dois era péssima. Caramba. Ela falava A, ele entendia B, aí ele mesmo se perdia nos prazos, aí ele demorava para entregar o que ela não tinha pedido. Nossa. Então, óbvio que ninguém ficava feliz. Inevitável. E a hora que eu percebi isso, eu proibi ela de falar direto com ele para pedir coisa. Não, você só vai pedir para mim, até para a gente ter um fluxo aqui, né, para saber o que está sendo feito, etc.
E só pode falar com ele para falar de amenidades. Uhum. E aí, com o tempo, eu estabeleci uma metodologia, né? Colocamos métodos ágeis, começamos ciclos de desenvolvimento, Sprints. Uhum. metas, sprints, exatamente. E aí, o backlog de planejamento anterior, e Uhum. depois a entrega parcial, Priorização. etc. A hora que a gente estabeleceu essa linguagem comum, aí a relação melhorou muito, e aí sim ela mesma passou a enxergar que realmente, Caramba. puxa, o programador que ela tinha nas mãos era um verdadeiro tesouro, o Tesouro. maior ativo que ela Claro. poderia querer. Que legal. Que legal. Então, eu acho que uma parte significativa do trabalho da posição, né, da função do CTO, passa por isso. E, como eu comentei, isso não muda, isso é sempre. A Uhum. tarefa do dia a dia talvez mude. Uhum. Show. Não, perfeito. Cara, que legal. Uma história legal para exemplificar isso. E falando já dessas habilidades, tanto técnicas, né? Como é que hoje você busca desenvolver essas habilidades, tanto técnicas ou até mesmo interpessoais? Ou melhor, como você se atualiza frente às mudanças tecnológicas? Cara, cada vez mais é absurdo de quão rápido isso está acontecendo. É uma linguagem nova que aparece, é um framework novo, é React, enfim, e bibliotecas novas. Como é que você, o seu dia a dia, assim, no trabalho, como é que você se atualiza e atualiza a sua equipe frente a isso? Excelente pergunta. Tem um ponto que, assim, uma carreira técnica na área de computação não é para quem não gosta de estudar, Exato. porque você não vai parar nunca. Exato. É. Eu, pessoalmente, gosto muito e, bom, eu faço doutorado até hoje. Eu falei que eu entrei, né? Não falei que saí porque eu ainda não É, saí, mas vai dar tá tudo lá certo. ainda. Mas eu Uhum. acho que o ponto principal é o estudo de base. Quando você tem uma base sólida, isso passa ou por fazer uma boa faculdade e fazer direito, não só, né, tirar o diploma, ou por Uhum. estudar por conta própria, mas mais do que assim, aprender Python, aprender PHP, fazer o curso de React, é Uhum. você entender, por exemplo, o que fundamenta uma linguagem. Como funciona um compilador? Como funciona um sistema operacional? É. A teoria da computação, Estrutura teoria de dos dados, grafos, né? estrutura de dados. Essas Cara, coisas você não está vai lá, vendo não desde o vai começo. viver de Stack Overflow, não, cara. Pera aí, entende como é que funciona na prática, pilha, né? Tudo, né? É isso. Bom, você falou É. de estrutura de dados, né? Para o pessoal aí que já viu um pouco de busca de caminhos mínimos. Você lembra do algoritmo de Dijkstra? Não, Escreve Dijkstra. Mas, enfim, o Dijkstra não. foi um dos pais assim, da computação. Ele Uhum. desenvolveu esse algoritmo na década de 60. E estamos aqui 60 anos depois, a computação não mudava tudo de um ano para o outro. É, Muda aqui a parte de cima. A claro. base é É, matemática. E a é. matemática é absoluta. A matemática não muda conforme a estação do Estatística, ano. claro. É isso que eu vejo. Exato. E eu acho que Então, se esse entra um ponto muito você... importante, talvez, justamente da própria faculdade, né? Porque a gente vê um discurso aí cada vez mais, a faculdade não importa. É, mas eu acho que a faculdade entra justamente nesse ponto, de te dar a base, né? Acho que ainda mais você por ter passado na Poli, que, pô, né, imagino o quanto a base foi muito sólida para você. É a questão de ordenar o conhecimento, trazendo a base, para que depois, futuramente, você consiga desenrolar, né? Porque você não vai depender, como eu falei, do Stack Overflow ou ir no GitHub para entender o teu problema. Não, você vai na causa raiz, né? Então, por isso que eu acho Exato. importante. Eu acho que é a palavra que você falou aí, o termo. É a causa raiz. Você entendendo a raiz de onde sai tudo, aí você só vai ver novas instâncias Uhum, disso. claro. Então, puxa, vou estudar aqui, aprender React, aprender Angular, aprender o novo É, framework JavaScript da moda. Tudo isso tem uma raiz comum. Se você claro. tem isso bem sólido, aí se atualizar, É muito mais só como eu fácil. falei, é isso, é igual instanciar novos objetos, para quem É, programa em orientação a objetos. não, sim, é só instanciar, exato. Pega a classe lá e já E, era. claro, tem muita coisa nova surgindo, e Uhum, aí estar antenado. Bom, a internet está aí para isso. para isso, Mas eu claro. diria, principalmente para quem está começando, não subestimar a base, que às vezes é chata mesmo, Uhum, mas falo por experiência própria. Tem um caso que aconteceu esse ano, que
eu fui fazer uma simulação para um amigo meu que estava com uma ideia de startup. Falei, pô, cara, gostei, deixa eu te ajudar. E aí ele queria saber se era viável construir um negócio para desinfetar máscaras de Covid. Eu queria fazer uma simulação em 3D ali para ele. Aí, cara, relembrei a álgebra linear, modelei ali a ideia dele como vetores em espaço tridimensional. Aí fiz um programinha em Python que calculava os raios, não sei o quê. E aí botei para rodar, funcionou. Aí eu sofistiquei um pouco mais, aí não parou de rodar, nunca. Depois de uns 15 minutos eu dei lá, parei e fui fazer umas continhas. Aí eu vi que o meu programa, eu tinha construído ele com uma complexidade de algoritmo N a sexta. Para quem não sabe o que eu estou falando, mas complexidade de algoritmos é um dos temas fundamentais da computação, que é matemática pura, pode parecer chato pra caramba, mas eu percebi que eu tinha feito uma burrada. Eu mexi de novo no meu programa, trouxe ele para a ordem de N ao cubo, ou seja, diminuí de sexta para cubo. Não dava para melhorar mais que isso, porque era uma simulação em 3 dimensões. 3 dimensões. Mas aí eu consegui rodar o programa que demorou mais de 40 minutos, sei lá quanto tempo. Aí ele demorou, no fim das contas, ele demorou 20 minutos num grau de precisão X. E eu fiz os cálculos. Nesse mesmo grau de precisão, o programa anterior demoraria 13 anos. Que isso. E era algo que eu queria terminar naquele final de semana. Tudo isso foi porque eu tinha aquela base lá de trás. Naquela base atrás. Que eu fui recuperar. Foi a diferença entre conseguir rodar em final de semana e só conseguir rodar em 2033, quando a Covid-19 esperamos já tenha acabado no tempo. Exato. Caraca, que animal, cara. Que legal. Que show. Bom, deixa eu ver aqui. Então, exato, acho que exatamente a base é muito importante, né? Eu vejo isso. Tanto que tá lá, começando a programar em Java e não sei o quê, que, pô, comparado com o C é alto nível, digamos assim, né? Por que eu tô ordenando vetor? Por que eu tô vendo pilha? É muito mais fácil pegar não sei o quê. O professor, não, cara, calma, que você tem que entender muito bem a base, né? Pra você justamente poder solucionar. Estrutura de dados, vamos na raiz mesmo. Acho que é a diferença entre dirigir um carro, você dirigir um carro, e pegar um carro em movimento na ladeira abaixo. Você não tá dirigindo, você tá indo ladeira abaixo. Né? Você tá no máximo achando que tá dirigindo ali. E aí, mas é engraçado, porque isso resolve muito problema. Sim. Você saber programar, vamos chamar assim, na orelhada, vai te levar razoavelmente longe. Só que a hora que você bater num problema complexo de verdade, aí, cara, aí você vai ter que saber se virar. Um outro exemplo, também relacionado à complexidade de algoritmos, mas agora está na moda data science, né? Sim. Então você vai fazer uma análise de dados, você pega ali 100 exemplos, funcionou. Pega 100 gigabytes. Exato. E aí? Se você roda uma regressãozinha no Excel, achou que já foi. Cara, não, isso. exato. A complexidade de algoritmos ela é infinita. Né? A matemática é infinita. Então, se comete um erro estúpido que nem eu tinha cometido, é a diferença entre 15 minutos e 3 anos. Claro, com certeza. Que show, show. Bom, acho que saindo um pouquinho uma parte um pouco mais técnica, acho que você já até comentou da relação dos sócios, né? Como você achou teu sócio, a importância de justamente você fez até a analogia do namoro com casamento, né? Conhecer o cara, a pessoa, a mulher, o homem antes, para estar se relacionando, né? Mas, então, onde você acha que seria legal a pessoa buscar para achar o sócio? Tem algum evento, por exemplo, que você acha legal, que você tem como norte, como benchmark aí, que você sugere para a galera buscar na internet, por aí? Cara, ótima pergunta, né? Acho que serve para os dois lados, de quem está buscando o CTO e como eu era há não muito tempo atrás, o CTO buscando a ideia para trabalhar. Obviamente, primeiro lugar que você vai buscar é o círculo. Primeiro, segundo nível, né, de pessoas que você tem contato. Até porque aí você também já conhece a pessoa. Depois disso, aí é o famoso networking. Acho que tem muitas pessoas muito melhores do que eu para falar de networking, mas
é fundamental. Uhum. Tanto nesse momento quanto depois, para você encontrar parceiros de negócio, parceiros para colocar alguma coisa no ar, Uhum. indicação de contratação, né? Mas assim, em linhas gerais, na minha opinião, para os dois lados, você tem que olhar se o seu parceiro, potencial sócio, parceiros, potenciais sócios, tem skills, hard skills complementares à sua. Complementares. Então, se você é um cara técnico, vê se a outra pessoa entende de business, né? Entende de marketing, entende de estratégia. Ao mesmo tempo, tem você mesmo negligenciar, Uhum. sem entender o mínimo, isso vale, né, para todos. Mas mais importante do que isso é a questão dos valores. As Uhum. pessoas têm valores que são compatíveis com os meus? Uhum. E se a resposta é não, não tem nem o que pensar. Não tem Claro. problema nenhum, cada um vive a vida Show. como preferir. Mas, Sim. É o risco. se tem um É o risco conflito, envolvido, né? e assim, a relação de sócio, ela esquenta em muitos momentos. E aí, Uhum. como é que essa pessoa lida com conflitos, né? Claro. Com Eu já certeza. tive uma experiência em no primeiro empreendimento que eu estava sozinho ainda, Uhum. encontrei um parceiro que me abriu portas para fazer uma negociação. A negociação até caminhou, Legal. e aí ele falou, bom, então eu quero ser sócio de 50%. Eu falei, cara, vamos, vamos namorar, de casar, né? É. Vamos fazer assim, 50% desse negócio. Eu nem tenho outro. Seria 50% igual da empresa, Uhum. mas só pra gente, não sei se a gente se dá bem e tal. Aí ele, meu, esquentou, falou que ia aguar o negócio, queria ser, não aceitava outra coisa. Eu falei, bom, Uhum. já vi como que essa pessoa é nesse conflito. Falei, muito Já obrigado, pulei fora de tudo. estamos no namoro ainda. Vamos É. estelar aqui com respeito cada parte, então tá ótimo. Não, então o negócio Claro, mesmo eu cancelei, já agradeci todo mundo, fui embora. Já vi que essa era uma pessoa que claro, não tinha, claro. não ia ser uma boa para mim ser sócio dela. Tenho Legal, certeza que deu tudo certo na vida, mas legal. não era o caso para nós. Show. Bom, vou ficar a dica então aí pra galera. O próprio CTO Talks nasceu para isso, né? Justamente criar esse hub de CTOs, especificamente, não só unir eles para depois promover eventos de conexão com outros sócios, CEOs, seja o que for, mas justamente ajudar na preparação dele, né? Suprir as necessidades que muitas vezes ele não tem. Técnica, a maior parte vai ter, porque já é da área, mas justamente a área de people skills, a área de business, então fica a dica aí pra galera que tá por aí, acompanhar a gente, o desenvolvimento. E, pô, o João aqui sempre ajudando, tá aqui com a gente. E, bom, só para estamos caminhando aqui para o final, quais, na sua visão hoje, empreendendo, quais são os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta hoje? Cara, nenhum negócio falha porque. Ou, vou falar diferente. Todos os negócios que falharam porque não tinha cliente. Então, acho Legal. que esse tem que ser sempre o maior driver. Mais do que Uhum. construir, mais do que ser bonito, mais do que. Você tem que vender. Legal. Então, CTO nenhum para de pé sozinho. Você precisa vender e ter participação ativa nisso até onde faça sentido, né? Legal. Não necessariamente, que é o meu caso, eu não vou em reunião comercial, Uhum. mas eu me envolvo muito na estratégia. Que impacta o comercial, Exato. consequentemente. A gente Claro, senta junto para pensar o que a gente vai oferecer para esse cliente, o que a gente vai inventar de novo. claro. E então eu acho que essa tem que ser a principal preocupação sempre. Né? Se você Show. está pensando em empreender, tem que entrar dinheiro para poder manter a empresa. Claro, E entra dinheiro através de venda. claro. Claro, se o seu produto é puramente tecnológico, aí você, como CTO, tem até uma responsabilidade muito maior nesse sucesso que a gente está falando aqui. Uhum. Mas eu acho que, se tiver que falar é esse ponto de atenção. E até um pouco Legal. inesperado, né? Já onde o pessoal pensa em alguma coisa Claro. técnica. Não, é Exato. venda. É vendas, é vendas. Claro, legal, show. Perfeito. Bom, qual uma indicação de livro aí que você tenha, que você curta bastante e que gostaria de compartilhar aqui com a galera? Bom, da parte técnica, eu vou considerar esse problema resolvido. Acho que se você está pensando em ser CTO, você já é um baita de um computeiro ou computeira.
Uhum. É, Perfeito. falo por experiência própria. O que eu tive que correr atrás por conta, por interesse próprio, foi a parte de business. Ninguém tinha me ensinado. Uhum. Então, acho que o primeiro livro que eu recomendo é o Business Model Generation. Uhum. Que quem se interessar aí pode mandar uma mensagem, tem o link salvo, eu mando. Legal. Mas é um livro que ele fala do Canvas. Não sei para quem já ouviu falar, porque não ouviu falar, explicando rapidamente, mas Uhum. o clássico é o modelo de negócio, o plano de negócio, desculpa. O plano de negócios é um calhamaço que você olha cada aspecto do seu negócio, escreve no detalhe, faz um planejamento que nunca é 100% correto. Você perdeu um tempão ali num negócio que vai estar Uhum. errado. Então, o Canvas, ele é uma folha de papel dividida em 9 partes. Você pensa nos 9 aspectos do seu modelo de negócios e você consegue fazer vários rapidamente, porque é fácil. E aí você consegue discutir ideias e atualizar e testar. Mas mais legal do que isso é que ele tem patterns, tem padrões de modelo de negócio. E isso te ajuda muito a analisar as coisas que existem e analisar suas Uhum. próprias ideias. Então, tem o modelo clássico, por exemplo, de venda de produtos físicos em loja. Tem o modelo que ele chama de isca e anzol, que é a lâmina de barbear, por exemplo. Ou melhor ainda, impressora. Você vende a Uhum. impressora baratinho, mas você ganha dinheiro no recorrente do cartucho de tinta. A Uhum. Nespresso também. A máquina de Nespresso, acho que eles Exato. até bobear até perdem dinheiro. Né? É perde dinheiro, é. Mas a E recorrência, recorrência. então, Legal. com o passar do tempo, eles ganham bastante dinheiro vendendo as cápsulas. Claro. Outra, que é a plataforma multilateral, no caso do Uber. Ele tem uma oferta de valor para os passageiros e ele tem uma oferta de valor diferente para Uhum. o motorista. Ele ganha dinheiro juntando. Esse livro, ele Uhum. fala disso tudo. Eu acho que é um É primeiro mesmo. passo fantástico. Para quem já Show. leu, o segundo que eu recomendo é o Lean Startup, a Startup Enxuta. Eric Ries. Muito bom. Exato. Muito bom. E esses dois autores, tanto o Osterwalder do Knowledge Generation quanto o Eric Rice, eles têm um perfil computeiro, para certo ponto. Uhum. Computeiro Legal. dominando aí É. Aí, o Vale do Silício. Exato. E eles trazem Uhum. esse lado técnico, né? O Eric Rice, ele junta os modelos ágeis de desenvolvimento com Uhum. o empreendedorismo. Então, Legal. esses dois eu É, recomendo muito. é um livro muito bacana também para entender muito bem o conceito de MVP, né, de mínimo produto Exato. viável. Porque começou em 2011 justamente com esse livro, se não me engano, acho que foi até um dos primeiros precursores aí do termo MVP. É muito bom mesmo, Sim. muito bom mesmo. Puxando esse assunto, vou recomendar também o terceiro livro, que é É, o do claro, Steve pô, por Blank. favor. O Uhum. Steve Blank, ele é um baita empreendedor de sucesso, e aí ele voltou para a universidade para ensinar. Ele dá aula de empreendedorismo em Stanford. Uhum. E o Eric Rice foi pedir investimento para ele. Ele falou, claro, mas você vai fazer o meu curso. E aí o Eric Rice fez o curso do Steve Blank, aplicou, e aí o resultado dessa experiência que ele teve virou o livro dele, que é Startup Enxuta. Então, para Nossa, quem não quiser sabia ver a disso. fonte original do Caraca. Steve Blank, ele já tem algumas edições. Acho que pode ir direto na última, que é The Uhum. Startup Owner's Manual. Ah, É, sei. não sei o título exato em português, mas todos esses também, pode mandar mensagem que eu mando o link. Show. É isso aí, galera. Quem tiver interesse, manda lá uma mensagem pro perfil do João lá. E, cara, o último recado aqui que você tem para os estudantes de tecnologia, desenvolvedores, em que estão aí com uma pulga atrás da orelha e querem, de alguma forma, pensam em empreender, tem algum tipo de receio, qual o recado que você dá para essa galera aí? Vem que tá quentinho. Não, falando sério, É, cara, não é para corações fracos. é, Não que eu estou, nossa, eu tenho um coração forte, não é isso. Mas claro. assim, a incerteza é constante. Se Tá. você não lida bem com incerteza, com não saber o que vai Uhum, ser de você no mês que vem, não é, não é uhum, talvez a carreira mais apropriada. Se você gosta de fazer a diferença, uhum, tanto na vida das pessoas quanto na sua empresa, né? Não tem uhum, ninguém para delegar. Não tem, se você não fizer, não será feito. E uhum, se não for feito, vai falhar. claro. Então, se você quer se sentir fazendo a diferença,
pense com muito carinho. Eu diria que essa é uma das coisas que mais me motiva. Talvez trabalhar numa grande empresa tecnológica, com mesa de ping-pong, comida infinita e benefícios, seja muito atraente. Mas também, principalmente para quem é muito júnior, você talvez seja um mero apertador de parafusos glorificado. Se isso não te aquece muito o coração, é o meu caso, então empreender pode ser um grande caminho. Mas, repito, aviso aos incautos, preparem-se para fortes emoções. Preparem-se para fortes emoções. E também, muitas vezes, o CLT é uma estabilidade ilusória, né? Porque a pandemia veio tá para lá, mostrar isso, né? pois é, você tá lá e de repente você não tá mais, e aí? Né? Com certeza. Mas eu diria que, assim, pessoalmente o que mais me motiva é sentir que eu faço diferença total em algo que eu acredito, que me motiva. E eu lido bem com incerteza. Tenho um apoio e hoje estou numa situação muito mais confortável em todos os aspectos do que quando eu comecei, mas fui construindo ao longo do tempo. E não tem resposta certa. Não é melhor nem pior empreender. É o caminho que serve para algumas pessoas. E aquilo, e dá o primeiro passo, né? Eu acho que o mais importante de tudo é isso, dar o primeiro passo. E aproveita a faculdade para quem ainda estuda. Aproveita que você é jovem, que você ainda não tem mulher, filhos ou marido, né? Gente que depende de você. Claro. Você tem ainda uma liberdade para arriscar. Foi a conta que eu fiz. De, puxa, quem que eu vou prejudicar? Só eu mesmo. Então vamos embora. Tem mais gente, pode ser que a conta seja um pouquinho diferente. Né? Claro, com certeza. Show. Cara, João, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui 50 minutos, mas, cara, foram conteúdos riquíssimos. Que é aquilo, eu acho que, assim como o livro, entrevistar pessoas é a melhor coisa, porque a gente consegue consolidar um conhecimento de 20, 30, 40 anos e que a gente só aprenderia na prática. Então, só tenho que te agradecer muito. Vou deixar para a galera aqui disponível, para quem por algum motivo não conseguiu vir, mas muito obrigado mesmo, João. Cara, eu que agradeço, foi um prazer dar. Estou sempre à disposição. Tá ótimo. Cara, obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.